você tem uma mentalidade fortalecida, a sua probabilidade de aumentar os seus ganhos financeiros, ela é muito maior do que quando você não comanda essa questão da tua mente. Quando a gente pensa em mentalidade, a gente tem que entender que cada pessoa tem uma formatação dessa mente. É como se tivesse um computador aqui dentro, que mora dentro da nossa cabeça. Algumas pessoas têm um i7, outros têm um i5, outros têm um i3. A questão é que se você não cuida desse teu mindset, você fica estagnado onde você está. Imagina que você tenha um computador de 1999. Vamos imaginar isso. 1999. Aquele processador de 1999 dificilmente vai rodar hoje. Se alguém ainda tiver um computador daquela época, dificilmente vai conseguir rodar. E se rodar, ele vai ficar travando o tempo todo. Com a nossa cabeça é a mesma coisa. Se a gente não entender que a gente precisa evoluir essa nossa mentalidade, expandir o espaço que a gente tem dentro da nossa cabeça para a gente conseguir crescer, a gente fica estagnado onde a gente estava. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre mindset. O estudo do mindset, tem alguns estudos, né? Eu gosto muito do estudo desse livro aqui, ó. Então, você que está aí, que gosta de ler e tudo, tem o estudo desse livro. Ele é um livro que é um pouco grosso, ele é denso, não é um livro de autoajuda, fácil de entender, não, tá? É um livro de estudo mesmo. É Mindset, a nova psicologia do sucesso. Quando a gente começa a pensar que existem mentalidades diferentes de uma pessoa para outra, se eu estou querendo crescer financeiramente, ou se eu quero ajudar o meu cliente a crescer financeiramente, eu tenho que ajudar esse cliente a entender qual é o tipo de mentalidade que ele tem. Se ele tem uma mentalidade que é uma mentalidade fixa, que a gente chama de mindset fixo, dificilmente ele vai conseguir crescer financeiramente. Ele pode até crescer, mas ele vai crescer assim. Sabe quando você cresce um pouquinho? Você cresce um pouquinho e trava. Cresce outro pouquinho, trava de novo. É isso que vai acontecer, porque o teu mindset é fixo. E quando a pessoa tem um mindset de crescimento, você vai ver que tem pessoas que tiveram poucas oportunidades, até de estudo, oportunidade profissional, e que mesmo assim conseguiram crescer financeiramente. Nesse livro aqui, do Mindset, a autora, ela traz dois conceitos. O conceito do mindset fixo e do mindset de crescimento. E eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, e vocês começam a perceber se você ou o seu cliente, aquela pessoa que você atende, se tem esse mindset fixo ou de crescimento. O mindset fixo, qual que é uma das grandes características de quem tem mindset fixo? Ele acredita que a inteligência e a habilidade é uma coisa que você nasce com ela, é uma predisposição. Ou você nasce com isso, ou você não nasce com isso. Vamos falar um pouquinho de números? Muitas pessoas falam assim, mas eu não levo jeito para matemática, eu não sou boa em números. E esse negócio de investir não é para mim, porque eu não sou boa em números. Quando você coloca esse pensamento, que é do mindset fixo, você se limita. E quando você não cresce, o teu dinheiro também não cresce. Aí você vai olhar, o teu cliente vai olhar para o vizinho e vai falar assim, caramba, estudou comigo, tá lá, hein? Cheio da grana, passeando, viajando, e eu tô aqui. O que será que ele está fazendo? A pessoa esquece que o que ele está fazendo começa na mentalidade. Na verdade, não é o que o outro está fazendo, é o que eu não estou fazendo. E o mindset fixo, ele é muito perigoso, porque ele te prende onde você está. Ele diz que até onde você chegou, ok, a partir dali não dá mais, porque as minhas habilidades são restritas. A gente tem um mindset de fixo, que é aquele que acredita ou você tem ou você não tem, e a gente tem um mindset de crescimento. O que é o mindset de crescimento? Olha só que louco, hein, gente? Eu até anotei aqui para falar para vocês. O mindset de crescimento, ele acredita que qualquer pessoa é capaz de desenvolver as habilidades necessárias para realizar determinada tarefa. A gente está falando, é lógico, de pessoas que têm todas as capacidades cognitivas e motoras, tá? Eu não estou falando de quando a pessoa tem alguma restrição física ou intelectual, não, porque aí a gente vai estar colocando medidas diferentes. Mas se a pessoa tem todas as habilidades cognitivas conservadas e as habilidades motoras também,
todas as pessoas são capazes de desenvolver as habilidades necessárias para fazer alguma coisa. Olha como é que isso é forte. Desde que ela consiga reunir duas coisas: habilidade e experiência. Ah, Aline, então agora eu resolvi que eu quero ser cantora. Eu posso ser cantora? Sim, você pode ser cantora. Agora, você vai precisar de treinar as habilidades necessárias. Você vai precisar de esforço. Você vai precisar de experiência. Talvez aquela criança que canta no The Voice Kids, que nasceu com aquele dom de talento, ele não vai nem precisar treinar. Ele só abre a boca, ela só abre a boca e todo mundo fica babando. Mas você que não nasceu com a tua voz lá afinadinha, nunca mais vai poder cantar? Vai poder cantar sim, desde que você tenha o teu esforço, a prática, que vai te dar experiência, e aí você vai conseguir fazer. Quando a gente consegue entender isso, a gente começa a entender que o que a gente vai falar não é a questão de eu posso ou eu não posso. A questão é: quanto tempo eu levo para conseguir essa habilidade? Não é, será que eu sou capaz disso? Não é isso. A pergunta é: quanto tempo eu levo para eu conseguir desenvolver essa habilidade? Olha como é que muda a situação. Aí ela traz uma outra questão. Qualquer pessoa é capaz de desenvolver as habilidades necessárias se ela tiver paixão, esforço e treinamento. 3 coisas. Ah, Aline, então tá bom, eu vou virar cantora. Você é apaixonado por isso? Você quer muito fazer isso? Porque se você quiser muito, você vai ter paciência para poder ficar treinando, até você ficar bom. As habilidades de empreendedorismo são habilidades. Então, às vezes, você não sabe, mas você começa a treinar. A Carol fala aqui no livro que uma das características das pessoas que têm mindset de crescimento é perseverança e resiliência. Porque, gente, quando eu falo que todo mundo pode desenvolver, vocês imaginam assim, sabe aquela hora? Caramba, peguei essa pílula, tomei, e agora, uau, vou voar. Só que não, né? Aí você bota a capa, vai voar e se ferra, cai. É isso que vai acontecer. A Aline falou agora que qualquer pessoa pode desenvolver habilidade. Vou tomar essa pílula, vou ligar a live e vou ficar poderosa. Minha live vai ser perfeita. Aí você liga a live, aí você gagueja, você erra, você não sabe para onde olha, você fala errado, você esquece que você ia falar, aí você fala, mentira que a Aline falou. Não posso fazer live nenhuma. Era mentira aquilo. Lembra? Não existe a pílula mágica. O que existe, gente? Paixão, esforço e treinamento. Isso quer dizer que se eu ainda estou treinando, eu vou ser boa no primeiro? Eu vou ser boa no segundo? Eu vou ser boa no terceiro? Que nada, às vezes você vai fazer 100 vezes. Então, quando a gente fala de mindset fixo e de mindset de crescimento, como que isso faz diferença na vida financeira das pessoas? Primeiro, a gente vive num mundo que está em constante modificação. Quem tem um mindset fixo? Vamos imaginar que você atenda um empreendedor. O cara tem uma loja física. Aí ele tem uma loja física de produtos esportivos. Aquela loja tem 30 anos. Aí veio a pandemia. Fechou, não pode abrir. Ficou 3 meses fechado. Se a pessoa tem um mindset fixo, o que ela pensa? Ferrou. Vou fechar a porta, vou para casa, esperar a pandemia acabar, porque eu não tenho jeito. Aí alguém vem para falar assim para ele: você tá... Por que você não vende na internet? Aí ele fala o quê? Mindset fixo. Não, isso não é para mim, não. Tô 30 anos vendendo na porta aberta. Nem sei como é que funciona isso nem funciona para mim. E ele fica com a loja dele fechada. Aí vamos pegar a mesma situação. Uma outra pessoa com 30 anos, com produtos esportivos, vem a pandemia. Aí a pandemia manda todo mundo fechar. Aí ele também fecha. Aí, mindset de crescimento. Aí ele pega e fala assim: caramba, fechei minha loja. O que eu preciso fazer para poder vender? Aí alguém chega e fala para ele: vende online. O que ele faz? O que eu preciso aprender para vender online? Quem eu preciso contratar para me ajudar a vender online? Como que a gente começa? Qual é o primeiro passo? Porque ele tem um mindset de crescimento.
Então, ele acredita que ele é capaz de desenvolver aquela habilidade, mesmo que ele tenha 30 anos naquela loja de porta aberta. Quem é que vai crescer financeiramente? Aquele do mindset fixo que ficou com a loja fechada ou esse do mindset de crescimento que acreditou que ele poderia desenvolver alguma habilidade para poder vender online? Então, quando a gente vai trabalhar isso na nossa vida e na vida dos nossos clientes, a gente vai ver que a pessoa que tem um mindset fixo, financeiramente, ela fica travada. E a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela está sempre em crescimento financeiro. Se você hoje está com a sua vida financeira travada, você está no teu mindset fixo. Eu sei que não é uma coisa agradável de ouvir, tá? Mas eu preciso te dizer isso como mentora, como treinadora. Eu não posso chegar aqui para você e falar, ai, vai dar tudo certo na sua vida. Se você não mudar o teu mindset, se você não começar a entender como é que funciona isso e não começar a expandir, você vai continuar travado a vida toda. Não tem nada que faça você crescer financeiramente se você não tiver uma mentalidade de crescimento. Não tem. Você pode fazer muitos cursos, você pode contratar o melhor mentor, você pode fazer o que for. Se você não trabalhar a sua mentalidade para entender que tem habilidades que você já tem e tem habilidades que você não tem ainda, mas que se você quiser, você consegue desenvolver, certo? Então, olha só, o que a gente precisa para poder desenvolver esse mindset? É esforço, paixão e treinamento. O que você precisa desenvolver? Vamos fazer um exercício agora? Pega uma coisa que hoje vai te ajudar a crescer financeiramente. Escolhe aí. Se você pudesse pensar em uma habilidade que você pudesse desenvolver hoje e que essa habilidade ia te ajudar a crescer financeiramente. Que habilidade seria essa? Pega um papel aí e escreve. Pega o post-it, ó. Escreve essa habilidade. Escreveu a habilidade. Agora você vai perguntar: o que eu preciso fazer para eu conseguir ter essa habilidade? No geral, você vai ter que aprender, né? Você vai ter que buscar conhecimento, você vai ter que treinar e você vai ter que ser resiliente, porque nas primeiras vezes vai dar errado. E aí depois, com o passar do tempo, você vai ficando melhor. Com o passar do tempo, o treino vai ficando mais tranquilo. Mas no início é mais difícil. Agora, se você acreditar que não é para você, que você não vai conseguir, que isso é só para o outro que nasceu com talento especial, aí sim, você vai estar colocando você mesmo, colocando areia nos teus sonhos, colocando pedra, entulhando seus poços. Exatamente isso. Às vezes a gente acha que as outras pessoas que entulham os nossos poços, mas muitas vezes somos nós mesmos que entulhamos nossos poços quando a gente acha que a gente tem alguma coisa que a outra pessoa tem e que eu não tenho. Por isso ela consegue ter resultado e eu não. E eu não posso me comparar com o resultado do outro em relação a tempo, porque às vezes a pessoa treina mais, às vezes a pessoa tem um pouco mais de habilidade, às vezes a pessoa é mais esforçada. Enfim, são várias questões. A questão não é se você consegue. A questão é quanto tempo você leva para conseguir. Quando você consegue entender isso, você consegue mudar essa chave.